Aí quando a gente estava falando desse um povo específico de Deus, uma lei que Deus deu para o povo, e a gente começa a surgir com umas questões aqui, né? Deus fala para o povo em uma língua, quer dizer que Deus fala uma língua dele. A língua de Deus é a língua que ele falou para Israel. Deus se revela ali numa cultura. A gente já comentou aqui algumas vezes sobre ter aspectos literários que são culturais. Então Deus tem uma cultura, tem a cultura de Deus. Existe uma cultura de Deus? Quem tá Então nessa dá pra cultura, gente adotar? Então, qual é a cultura de Deus? Pastor Edson. que língua a gente tem que falar para a gente poder se comunicar com Deus? Que roupa, que costumes culturais a gente tem que assumir para a gente poder ter essa relação com Deus que é cultural, né? Boas perguntas. O que você acha, pastor Alqueodan? Eu acho que eu vou chorar se você sentar ali no meu filme. Então, eu acho que tem um vídeo do Rony no famoso Davar, né? Um canal que ele tem no YouTube. Não sei, ainda existe, Rony? Existe. Existe. Que você fala sobre esse negócio de Deus ter se revelado através de um livro, né? A gente entende que, obviamente, Deus se revela de muitas maneiras, se revela através da natureza, etc. e tal, de várias coisas, mas ele resolveu se libertar. Se a gente acredita, né, que Deus existe e resolveu se comunicar, ele se revela também através de um livro. E esse livro, obviamente, é escrito em 3 línguas, a partir de uma cultura existente, né? Então, a gente consegue... A nossa língua, ela reflete muito da nossa cultura. E aí tem uma pergunta Tostines, que é uma pergunta clássica. A cultura influencia a língua influencia a cultura? Como é que funciona esse processo? E, obviamente, que as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, né? A famosa relação dialética que Exatamente. Então, acontece ao mesmo tempo. Então, a língua influencia a cultura influencia a língua cria a cultura, a língua é criada pela cultura, essas coisas vão acontecendo. Então, quando Deus revela para um povo, ele revela para esse povo dentro da cultura desse povo, né? Essa é a cultura de Deus, né? Ou essa é a maneira que Deus se revela, né? Para aquele povo, para que o povo entenda. Porque se Deus aparecesse para mim e falasse em russo, eu não ia entender nada. Mas se ele falasse em português, talvez eu entendesse. Agora, se ele falasse no português de Portugal de 1700, talvez eu não entendesse. Não tem todo esse processo, né? E você fala de estratos linguísticos, você fala de impacto das palavras, você fala de mudança das palavras, né, de significado das palavras, porque tudo isso tem influência. Então, se você há 100 anos atrás falasse sinistro, as pessoas, na hora, entenderiam que era alguém canhoto. Se você fala sinistro hoje, principalmente no Rio de Janeiro, é uma parada muito louca, entendeu? É uma parada que ou pode ser muito ruim, muito, assim, perigosa, ou pode ser muito maneira, entendeu? Pô, pular de paraquedas é sinistro, entendeu? Pô, é sinistro por quê? Porque é muito maneiro e tal. Ou, pô, andar na linha vermelha às 2 da manhã é sinistro, pô, é perigoso. Então, todo esse processo está acontecendo e está acontecendo no texto bíblico, né? Então, esse tipo de coisa é uma coisa que, infelizmente, muitas vezes a gente ignora, né? E quando Deus se revela, né, nesse texto que a gente estava falando semana passada, os 10 mandamentos, o decálogo, as 10 palavras e tal, tem todo um contexto do porquê ele fala desse jeito e esse jeito, obviamente, é o jeito que o povo vai entender, né, pastora? Sim, eu acho que sim. Se você, como eu aí de casa, cresceu na década de 90, você sabe muito bem, não aquilo que Deus falou, mas aquilo que o diabo falou. Porque... Nossa senhora, caramba, que eu tô... É verdade, gente. Porque tinha todo esse negócio da década de 90 de buscar uma cultura de Deus, as coisas de Deus. Então, tipo assim, a gente comprava lá sobre coisas, livros sobre a nova era. Então, você desvendava os segredos da nova era. Então, o desenho da Disney era pecado. Coca-Cola era alô, diabo. Que você pegava e virava. Então, tinha fetos, Deus, né? Negócio de feto na Coca-Cola. Deus, ele fala português, porque você vira Coca-Cola, alô, diabo. Não, enfim, mas era um negócio assim, que você não podia usar sabonete Febo, não podia usar shampoo Darling. Não, você tinha que ouvir os discos ao contrário, que é uma coisa que eu nunca entendi. Quem escuta disco ao contrário? Não, você tinha que escutar para saber se o diabo tava falando. Então, isso é engraçado. Então tinha todo... E tem eu gosto muito do Dr. Afonso, ele faz uma palestra sobre Bíblia e literatura. E ele fala que todo esse... Foi meu mestre, meu professor. Maravilhoso, assim. Ele fala sobre que a gente deveria de usar senso crítico. Porque quando a gente vê... ao invés de a gente usar a cultura e tentar abstrair, olhar para a cultura com
essa lente da escritura e tentar absorver o que é bom, a gente meio que vai limando tudo e com isso a gente acaba perdendo muitas coisas da cultura que são boas. E que ajudam a gente a entender o texto, né? Sim. E quando Deus ele fala numa linguagem que a gente entende. Ele falou aqui na Bíblia, ele usou a escritura, e esse nosso exercício de leitura e tentar interpretar aquilo que a gente está lendo é uma experiência transcultural, porque Deus ele se revelou para um povo dentro de uma cultura, e é através dessa cultura diferente, que é numa região diferente, que é além de um tempo diferente, é que eu vou aprender sobre quem é Deus. Então eu aprendo sobre Deus através de pessoas que são de uma outra cultura, de um outro tempo, que não é o meu. Então, ao invés de eu limar as pessoas, na verdade, eu preciso encontrar Deus através dessas pessoas. Me aproximo delas para se aproximar de Deus. Né? Sim. E aqui a gente vê que cada vez que Deus se revela, ele se revela de maneira diferente. A gente pega... eu não sei se eu já usei esse exemplo aqui ou não, mas a gente vê, por exemplo, dentro da própria Bíblia, Deus ele se revelando, ele usa da mesma visão para um rei pagão, que é Nabucodonosor, e para Daniel. É a mesma visão. Só que o que era comum para um rei pagão? É a questão dos ídolos. O rei idólatra vai ser ídolos. Então, Deus ele mostrou lá uma estátua que tinha... Enfim, que a cabeça era de um jeito, que o peito era de outro. Então, esse rei, ele pegou, ele viu, ele reconheceu que era aquilo. Para Daniel, ele pegou e já revelou através dos animais. Então, a gente vai ter a mesma visão sendo traduzida de diferentes formas. Então, se Deus ele vier falar para mim, ele vai falar de uma linguagem que eu reconheço. Ele não vai colocar lá, sei lá, um jeito tão indecifrável que eu não vou conseguir ver. E para esse povo, ele falou numa linguagem reconhecida, que é uma linguagem quase que, aqui da Bíblia, né? Uma linguagem muito... uma linguagem meio que de cartório. A gente fala de aliança, que é um pacto, que é algo que você faz quando você quer estabelecer um relacionamento. A aliança, ela é feita baseada em sangue e que também tem esse aspecto relacional. O que seriam esses antigos tratados? De onde ele vem? É na Bíblia que começam esses tratados ou é alguma outra cultura que vem antes do povo de Israel? Deixa eu só comentar uma coisa, antes da gente entrar nesses tratados em si, que é o que está influenciando aí do ponto de vista literário, grande parte aí do Pentateuco. Essa questão cultural é interessante porque a gente faz essas perguntas iniciais, claro que foram uma provocação irônica, porque muitas vezes essa leitura é feita. Tem a cultura certa, se você é uma pessoa de Deus, você tem que tá dentro dessa cultura, dessa maneira de se vestir, de ver as coisas, Mas essa leitura é interessante porque ela parte de um pressuposto, assim, totalmente arbitrário. E assim, é escancaradamente arbitrário, só que a gente não se dá conta, né? Porque, muitas vezes, quando a gente vê elementos no texto bíblico que são estranhos pra gente, o primeiro argumento que vem na nossa cabeça, isso daí é da época. Não, será que eu posso ter várias mulheres? Abraão tinha várias mulheres. Não, mas isso daí é da época, né? Mas se esse argumento vem tão facilmente, então, e outras coisas? É da época ou não é? Então, quando a gente vê em questões que hoje são muito debatidas e tal, não, porque a Bíblia condena a homossexualidade. Porque o mesmo argumento não vem tão rapidamente à nossa mente, quanto outras questões que a nossa cultura já rejeita de antemão. Então, a minha cultura já rejeita a poligamia. Então, quando eu olho para o texto bíblico e vejo a poligamia, eu já rejeito ela naturalmente. E outras questões que minha cultura não reprova, minha cultura reforça, mas que não necessariamente estão de acordo com o texto bíblico. Como que funciona isso? Então, a gente tem que ter esse olhar para uma cultura diferente da nossa, que está sendo descrita no texto bíblico, mas, ao mesmo tempo, precisa de um olhar para a nossa cultura. Entender o que é a nossa cultura. Porque a gente, quando você está imerso numa cultura, ela fica invisível para você. Então, é importante você parar para se perceber qual é a sua cultura, quais são os pressupostos que a sua cultura traz e que fazem você ler o texto de forma distorcida. Ver coisas que não estão lá no texto e não ver coisas que estão no texto, né? Quando você fala de uma leitura transcultural, que a pastora Keldan usou,
é essa ideia de você, de uma certa maneira, e obviamente que isso tem uma série de limitações, mas de uma certa maneira abandonar a sua cultura para entender a cultura de um outro, numa tentativa de isenção que nunca é plena. Você nunca plenamente vai entender a cultura do outro, mas você vai fazer uma tentativa. Então você abandona a sua cultura, entre aspas, para entender a cultura do texto bíblico, que está distante da gente geograficamente, historicamente, linguisticamente, etc. e tal. E depois de entender aquilo, aí você tem que trazer de volta para a sua cultura. E aí você tem que entender a sua cultura. Então, esse processo de leitura do texto bíblico, ele envolve várias lentes, né? Ele envolve, primeiro, o abandono de uma lente que você nem sabe que existe, que é a sua cultura. Para entender a cultura do texto bíblico, que já é uma cultura enviesada, porque quem estuda a cultura do texto bíblico não é a galera da época do texto bíblico, entendeu? É a gente, ou seja, todo o nosso estudo da cultura, da linguística, da etimologia das palavras, já é de uma certa maneira enviesado. E aí, depois disso, eu tenho que voltar para a minha cultura com essa leitura do que é importante agora, do que... Não. E aí tem todo esse processo, né, que é entender a narrativa bíblica, que é entender a maneira como os personagens são caracterizados, que é entender como os gêneros literários estão funcionando. Então, por exemplo, pessoal, isso é um negócio que todo mundo fala bastante, né? Ah, não, Gênesis 1 a 11 é uma linguagem poética. Uma poética aonde? De onde é que está você tirando que é poesia? Ah, não, porque tem uma cobra que fala. Tem uma cobra que fala em um versículo. É o texto aí você de vai Balaão, dizer que tudo é... poético, Ah, não, né? mas é mítico. Mas o que você quer dizer com mítico? E tal. Não, é um texto fantástico. Mas onde é que está a fantasia? Entendeu? Então, você tem uma série de elementos que você vai jogar no texto porque tem a ver com a sua cultura. Então, para você, um animal falando é um texto poético, é um texto mítico, não sei o que ela tá... Mas e a cultura da época? Como é que funciona? Né? Como é que funcionam os elementos narrativos, os elementos poéticos? Então, para ser poesia, tem que ter elementos poéticos. Para ser narrativa, tem que ter os elementos narrativos. Então, você precisa entender, mal e mal, de bem embrionariamente, como é que está funcionando aquela cultura que você vai estudar. E você, como você muito bem colocou, Rony, você que está lendo e é um leitor responsável, você precisa minimamente também entender quem você é, né? Aonde você vive, as leituras que te impactaram. Então, a Keldan fez uma brincadeira que é uma brincadeira importantíssima, né? Então, a gente tem esse negócio da nova era e tal, mas de onde é que surge? Em que contexto cultural surge esse negócio da nova era? Porque quem não é cristão evangélico desde a década de 90 nem sabe o que é nova era. Nunca nem ouviu falar de girar. Mas tá voltando, gente. Tipo, agora tem os Illuminates, mas na década de 90 isso foi muito forte. O pessoal falava assim, a nota de $1. Nicho, mas em um determinado nicho, entendeu? É uma subcultura. Mas isso é importante para você se reconhecer. Em que cultura eu estou inserido? Pô, eu estou no Brasil... Eu tenho 44 anos, então eu peguei que me constituíram, peguei a final da década... A primeira imagem que eu lembro, muito fortemente, eu tinha 4 anos, numa piscina de um colégio lá em Belém do Pará, que eu morei lá. Pô, eu cresci com um misto de cultura do norte, que morei em Belém do Pará, depois fui para o Rio de Janeiro, toda uma educação, digamos, formal foi no Rio de Janeiro até o início da faculdade. Eu cheguei a estudar no Rio de Janeiro, na UERJ, 1 ano. Depois eu fui para um colégio religioso, cristão. Fiquei lá, fiz faculdade, tudo. Depois eu fiz mestrado na USP, doutorado na USP. Tudo isso foi me construindo. Eu fiz letras, eu não fiz só teologia. Então, você fez música, você fez teologia. Então, tudo isso, você é pianista, entendeu? Você é designer, você agora está fazendo psicologia. Então, tem uma série de olhares e de processos que formaram quem a gente é. E eu até fazer uma observação, Edson, do que você tinha falado, que a gente tenta se despir, e obviamente é impossível se despir, mas o fato de você estar vendo o texto bíblico consciente de que você é uma pessoa inserida nessa cultura e que você tem esse olhar, que você tem essas lentes, né, que você fala, já te ajuda a não distorcer tanto assim. Exatamente, o texto, né? Já ajuda, talvez ajude até você perceber aonde é que está a tua distorção, entendeu? Onde é que está a minha limitação de ver o texto? Ah, não, isso daqui realmente eu vou ter dificuldade de entender porque eu fui criado assim, porque eu vim de tal lugar, porque eu vim de tal religião. Então, cara, se você cresceu numa religião, você cresceu no meio dos batistas, você vai ter um tipo de leitura de certas coisas. Se você cresceu no meio aniquilacionista, em que, tipo, morreu, acabou, Deus vai matar, Deus vai mandar fogo do inferno, acabou, morreu, acabou, e tal, entendeu? Se você cresceu no meio materialista, a maneira como você vai ver a Bíblia... Então, tudo isso vai influenciar a sua leitura e você precisa estar consciente disso. Quer dizer, todo esse
estudo que a gente está fazendo, ele tem prazo de validade, porque a cultura vai mudar e as questões que a gente está levantando vão ser relevantes. Exatamente. E, ao mesmo tempo, por que a Bíblia é esse livro sui generis? Porque as pessoas, ao longo de milênios, têm estudado esse texto. Entendeu? Têm se debruçado sobre esse texto. Porque, de uma certa maneira, ele é universal. E todo bom texto, isso eu sempre falo, todo bom texto, ele é universal. Ele pode ser lido em qualquer tempo e lugar, porque ele transcende tempo e lugar, né? E você pode falar o que você quiser da Bíblia, você pode criticar a Bíblia como você quiser, cara, mas uma grossa parte, uma maior parte da Bíblia é literatura de altíssima qualidade, que nunca vai morrer. Você pode discutir a questão legal, jurídica, que realmente é datada. Você pode discutir várias coisas que realmente você olha ali, pô, é datado. E você pode até discutir um outro texto ali que é ruim, que é pobre. Mas, cara, você vai pegar o livro de Jó vai ser estudado eternamente. Entendeu? Porque é uma parada necessária. Eclesiastes, as narrativas de Gênesis. Cara, pega Esaú e Jacó, Caim e Abel. Quanta literatura foi produzida a partir disso? Em diferentes culturas. Em diferentes culturas e em diferentes épocas. Porque é excelente literatura de qualidade. Tem elementos literários que transcendem tempo e lugar. Então a Bíblia tem isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem que entender todas as partes do texto, né? E a parte da aliança é uma parte importante. Porque, por exemplo, Deus chega lá e faz aliança com Abraão que vocês já estudaram. Pô, que aliança é? Por que cortar um animal no meio? Pô, tem um contexto histórico daquela época e tal. E por que Deus só aparece e só faz promessa para Abraão? Porque era um tipo de aliança que era feita entre um rei e um súdito. Quando o súdito era muito fiel, o rei chegava e falava assim, cara, você é muito bom, eu gosto muito de você, eu vou fazer isso por você. E qual é a contrapartida? Nenhuma. Tem. Entendeu? Agora, quando você vai para Israel, é um outro tipo de aliança. Aí tem lei, tem mandamento e tal. Por quê? Porque está inserido numa parte maior, né? Então, quando a gente vê algumas falas, algumas estruturas que são colocadas no texto bíblico, se a gente entender um pouco desse contexto do que é aliança, quando a gente colocar, tipo, bater o olho ali, você vai ver, olha, eu já ouvi isso aqui antes, porque é estranho para nossa cultura, mas para a linguagem deles, não. É uma linguagem que eles já conheciam, era uma linguagem que foi reproduzida, que a gente fala dos antigos tratados do Oriente Médio, pelos hititas, principalmente. Os hititas é um povo que viveu ali na região da Capadócia. Você que gosta de viajar, ali na região ali onde o pessoal geralmente tem aqueles voos de balão e tal, que é bem bonito, ali foi essa região ali que viveu o povo hitita. E eles produziram essa linguagem meio que de cartório. Porque hoje, tipo, quando você vai no cartório, vai, sei lá, vender alguma coisa, vender o seu apartamento, o que quer que seja, você vai lá e vai colocar ali a sua assinatura. Geralmente, você vai ler algum documento antes de assinar. Porque você sabe que ali você vai estar se comprometendo com algo. Na antiguidade, você não tinha esse negócio de assinar. Porque a palavra valia muito. Então, quando você selava uma aliança e era algo tipo, se eu não cumprir com aquilo que eu me comprometi, que eu seja cortado no meio. Então, era algo tipo relacional. Então, você estabelecia uma relação, você fortalecia essa relação e era algo baseado em sangue. Então, tipo, você se comprometia, tipo, se eu não cumprir com a minha parte, que eu seja cortado no meio. Uhum. Então, era algo que não era qualquer coisa. Hoje as pessoas podem não cumprir com os tratados dela com as promessas, e elas vão responder legalmente por isso. Mas na antiguidade, não. Você respondia com a sua vida, no caso, né? Aqui eu trouxe, né? É um livro que custou os olhos da cara. São 3, né? Uma série que são 3 livros. Tratado, Lei e Aliança no Antigo Oriente. E são todos, esse primeiro volume aqui, são todos os textos legais, né? Esse é o gênero literário mais bem documentado da antiguidade. Tá? São 80 e tantos tratados achados arqueologicamente e tal, de todos os tipos, de todos os povos. Eu vou mostrar aqui, não vai dar para mostrar tudo, né? Mas a gente tem, tem tratados aqui do 3º milênio antes de Cristo, tá? Entre, por exemplo, o rei de Lagash e o rei de Uma. Tem tratado da cidade de Ebla. Ebla é muito importante arqueologicamente, quem está assistindo a gente sabe. A gente tem tratados do 2º milênio, a gente tem tratados extensamente, a gente tem tratados até do 1º milênio antes de Cristo, tá?
E tem tratados dos assírios, dos sírios, tem tratados dos hititas, tá? E pode falar, que eu dou a estrutura dos tratados. Então, a estrutura do tratado era meio que fundamentada em titulatário. Titulatário era o nome da pessoa. Então, por exemplo, eu sou Rony. O nome da pessoa. Prólogo histórico. O que o Rony já fez? Eu sou Rony, rei de São Paulo, por exemplo. Esse é o prólogo histórico. É como se fosse o currículo da pessoa. Estipulações. Se o Rony, ele poderia vir aqui, por exemplo, e acabar com o São José, por exemplo, a cidade de São José dos Campos. Mas para ele não compensava. O que compensava para o Rony? Ao invés de ele acabar com a cidade, para ele seria muito melhor se ele estabelecesse uma aliança. Então, ao invés de ele vir acabar com tudo, acabar com todos os recursos, ele estabeleceu uma aliança. Então, agora, o Edson, que é o rei ali de São José dos Campos, ele se comprometia a fazer pagar as estipulações. Alguma coisa, cumprir alguma coisa. Então, as estipulações, olha, você vai me dar aí, sei lá, 10 quilos de ouro por ano. Bênçãos e maldições. Era tipo, olha, se você for fiel a mim, Edson, você vai poder morar aí na sua casinha, vai ficar tudo bem com você. Eu vou te proteger dos seus inimigos, de alguém que vier contra você. Agora, se você não for fiel, e ali geralmente era muito mais descritas as maldições, né? Olha, você vai, sei lá, vai acontecer, vai escorregar no gelo e cair. Eu tô até com esse tratado aberto, que é o que eu mais gosto. Eu sempre lia para os meus alunos. Então, a gente tem titulatário, que é o nome, prólogo histórico, que seria o currículo. Olha, eu já fui e eu já acabei com o reino ali de Americana, de, sei lá, Arthur Nogueira, das cidades ali. Já acabei com tudo isso, então era o prólogo histórico. O que eu já fiz? Estipulações. O que o Rony exige, né? O que o rei exige? Bênçãos e maldições. O que a gente falou aqui, se a pessoa for fiel, ela vai ter isso. Se ela for infiel, daí a gente tem uma descrição imensa de coisas, né? Porque se vier fora dali, você sabe que você está descumprindo a aliança, né? E a gente vai ter testemunhas. Quem que eram as testemunhas? Hoje a gente tem pessoas, se você for casar, você tem testemunhas. Que geralmente são pessoas. Quem eram as testemunhas no texto bíblico, né? Em Deuteronômio 4:26, Moisés vai dizer assim, hoje eu tomo por testemunhas os montes, né? Ali vai ter o Monte Ebal, que é o monte os céus e a terra. Os céus e a terra. Então, é monte, é rio. São coisas que podem, tipo assim, a sua geração... Você pode morrer, mas os seus descendentes ainda... estarão sujeitos a essa aliança que foi colocada. Então, são coisas que duram mais do que pessoas. Então, é o céu e a terra, o Monte Ebal, no caso, que é o Monte da Maldição, e o Monte Gerizim, que é o Monte da Bênção. Então, a gente vai ter... tem alguns textos que eu acho que poderia ter trazido ali para o pessoal olhar, né? Ver. Mas, por exemplo, o titulatário que aparece na Bíblia é Deuteronômio 1:1-6. Prólogo histórico que aparece na Bíblia, Êxodo 20, verso 2, mas tem, tipo, uma pancada de texto, tá? Eu só tô dando um exemplo de cada um. Estipulações, Levítico 26, verso 2. Bênçãos e maldições, Deuteronômio 27-29. Lista de testemunhas, Deuteronômio 4:26. Leitura e depósito. O Rony vai estipular aí quanto que ele vai querer que seja lida essa aliança dele. No caso da Bíblia, a gente tem um verso aí... Se você puder abrir, Rony. Vou pegar aqui. Leitura e depósito, Êxodo 25, verso 16. Êxodo 25:16. E você porá na arca o testemunho que eu lhe darei. Depósito, no caso, né? Então, olha só, que interessante, né, pessoal? É a Arca da Aliança que aparece, né? Por que a Arca da Aliança se chama Arca da Aliança? O que tem dentro da arca? A lei da aliança. As 10 palavras, as palavras da aliança. Isso foi, pra mim, eu não sabia. Eu descobri esses tempos atrás aí, que era por causa disso. Caramba. Seu professor de Pentateuco não te ensinou isso? Então, foi aí justamente na sua aula, né? Ah, bom. Mas depois foi de 30 nas minhas anos. aulas, tá ótimo. Então, ali fala também quando que seriam lidas, né? Moisés, ele teria um tempo ali determinado que ele leria
pro povo inteiro. Então, todo o povo ouviria as palavras dessa aliança. Que a ideia é Acho que para era- que a aliança não seja esquecida, de tempo em tempo tem que ser lida. Tem que por ser todo lida mundo. para ser relembrada. Então, a gente tem titulatário, prólogo histórico, estipulações, bênçãos e maldições, leitura e depósito e testemunhas, né? Ou seja, o texto bíblico está claramente inserido dentro de um contexto cultural, onde esses elementos que a gente vê, que segundo o Edson ele estava falando ali, aparecem em várias culturas que estão ali em volta da onde Israel desenvolveu essa literatura, que tem assim esse esqueminha todo, assim mostra assim cada um desses elementos que aparecem nos tratados que as pessoas faziam, aparece no texto bíblico, como se Deus estivesse fazendo mesmo tipo de aliança com o povo também, né? E tem alguns elementos aqui que são importantes, né? De contexto, né? Primeiro, o contexto é assim: você tem um método histórico crítico, fatiando o texto bíblico, dizendo, isso aqui foi escrito tal, isso aqui foi escrito tal, isso aqui de época tal, de século tal, tal. Só que aí quando você pega o texto bíblico e vê todas essas relações que o Pentateuco tem com os tratados político-econômicos, de aliança dos povos da Mesopotâmia, você percebe que tem uma relação principalmente com os tratados hititas, que é por isso que a Keldan está batendo nessa tecla dos tratados hititas. Porque os tratados hititas são os únicos que têm todos os elementos que aparecem na Bíblia. Só que a partir do século XII você não tem mais notícia dos povos hititas, tá? Eles desaparecem. Então aí você começa, se Êxodo, Levítico, Deuteronômio, né, estão ali nesse conjunto ali, muito parecidos com os tratados político-econômicos dos hititas, então talvez tenha uma relação ali de histórica interessante daquele momento. Isso foi descoberto por um cara chamado George Mendenhall, que era um cara do método histórico crítico. Ele que foi o primeiro que olhou, bateu o olho e falou assim, cara, isso daqui é muito parecido, né? E aí você vê aqui, eu abri justamente no tratado de Supililiuama I, que é o rei de Het, dos Hates, com Shatiwasa de Mitanni. E aí ele vai contar aqui todas as histórias no preâmbulo histórico, que é longo, tá? Aí depois ele vai trazer as estipulações. Que estipulações são essas? Aí são várias estipulações, né? Vai dizer, por exemplo, aqui, a minha filha, você não pode... Se o rei de Mitanni se casasse com uma das filhas do rei de Het, dos hititas, ela não poderia ter um papel secundário como esposa secundária. Ela tinha que ser a rainha principal do rei de Mitanni. Essa era uma estipulação, por exemplo. Aí vai colocar várias estipulações aqui. Aí, de repente, ele fala do depósito. O depósito, essa lei vai ser duplicada e depositada no santuário do deus Arina, tá? Ou da deusa Arina. Tá? Aí vai dizer, você regularmente vai ler essa lei diante do povo de Mitanni, tá? Aí tem as testemunhas são os deuses, são as montanhas, são as águas, são os rios, são todas essas paradas. E aí ele vem para as maldições, né? E nas maldições ele coloca, esse que eu acho o texto mais maravilhoso, que o seu chão se transforma em gelo, você cai e morra. Eu acho esse texto muito bom. E ele tem as bênçãos, porque a questão das bênçãos só os hititas tinham, né? Então ele tem aqui, se você cumprir isso daí, então a minha filha vai te dar muitos filhos, muitos netos e tal. Papapá. Então, cara, o israelita, acostumado com ler outras coisas, ou com conhecimento de outros povos, ele olhava, não, isso daqui eu entendo, isso daqui faz parte do que eu compreendo de vida e tal. Agora, qual é a sacada? Que eu vejo que é uma sacada importante, né? A sacada é assim, num tratado político-econômico, tá claro quem é quem, tá claro o que vai rolar, o que vai acontecer, e todo mundo tá consciente na hora de assinar. Num tratado político-econômico, não tem letra pequenininha, e não tem nada escondido. E aí Deus é o único Deus de toda a antiga Mesopotâmia, o Deus bíblico, né? É o único Deus de toda a antiga Mesopotâmia que resolve se revelar assim para o povo. Nenhum outro Deus se revela a partir de um tratado político-econômico. Até porque os tratados você fazia com os líderes, com os reis. Então, exatamente, era um tratado entre povos, não era entre reis, não era um tratado entre divindades. Esse tipo de tratado, o único tratado parecido com esse entre divindade e povo é a Bíblia. Aí, primeira coisa, você fica meio bolado. Opa, né? Estranho, né?
Primeira coisa é estranho, pô. Deus usa um tratado político e econômico que os povos faziam para se revelar, mas depois vem assim, opa, não tem nada escondido. A gente falou isso semana passada, né? Não tem nada escondido, não tem nada fora do esquadro. Pelo contrário, está tudo revelado. A gente sabe o que Deus espera, a gente sabe o que está nesse tratado, a gente tem as bênçãos, tem as maldições. E eu acho que a gente precisa, né, depois falar das bênçãos e maldições, que tem uma inovação ali na questão das bênçãos e maldições, mas tem todo um processo que é extremamente claro para todo mundo que está envolvido na parte. Não tem nada oculto. Não tem nada que passe assim, não, isso daqui ninguém sabe. Né? A gente fala de Deus ser misterioso, mas não ser mistério. Mas a aliança não tem nada de misterioso, ela é clara. A única coisa misteriosa é esse elemento inovador, que é a graça, que a gente vai em algum momento estudar. Então, já é estranho, tipo assim, o rei é sempre o mais forte que vem e que estabelece a aliança. Então, é estranho porque é um Deus que quer se relacionar. Quando a gente vê a aliança, então, pra gente, parece ser algo muito banal. A gente diz assim, olha, Deus ele quer se relacionar com você, mas você olha pra antiguidade, um Deus que quer se relacionar, é muito estranho. Então, ele vem e ele oferece através da aliança relacionamento. Você falou, né, tipo assim, na Bíblia aparece Deus ele fazendo aliança com Sara. Abraão pensa que é só com ele, mas não, é com Sara também. Então, na antiguidade, você tem um Deus que quer fazer aliança com uma mulher. É estranho. E quando a gente olha, por exemplo, pra gente... o Rony fez uma aliança com o Edson. Se o Rony não cumpre a parte dele da aliança, é ele que é cortado no meio. Se o Edson não cumpre a parte dele com a aliança, é ele que é cortado no meio. Agora, Deus faz uma aliança com o homem. Se Deus não cumpre a aliança, ele é cortado no meio. Se o homem não cumpre a aliança, ele é cortado no meio. Mas aqui no caso, é o homem que não cumpre a aliança. Quem que deve ser cortado no meio? O homem, pela lógica, né? Mas quem é cortado? O próprio Deus que se coloca, né? Igual a gente falou lá na época, na aliança com Abraão, ele que passa entre os animais cortados, ritual que simbolizava esse peso, né? Então, a gente... E a expressão é carat berito, é exatamente o que você está falando, é cortar uma aliança. Então, porque tem a ver com isso que você está falando, cortar as pessoas, né? Então, pra gente, parece algo muito banal quando alguém fala assim, olha, Jesus morreu por você. Você olha assim, tá, mas eu não pedi... Inclusive, o texto de Daniel, que prevê o Messias e tudo, fala de carat machia, né? Um Messias será cortado. Então, quando você olha... Quando um povo, ele olha assim, olha, eu não cumpri com a minha parte na aliança, eu que devo ser cortado no meio. Mas é Deus que se corta no meio por causa de mim, é Deus que vai ser... Ao invés de eu morrer, é Deus que morre. A história da Bíblia é a história de Deus que morre, que vem para morrer. E daí você olha assim, para aquela cultura, você ouvir que você não cumpre com essa parte, mas é o outro que vai sofrer por você, dá um bug na mente. Pra gente que já tá meio que amolecido, romantizado pelo cristianismo, a gente não para pensar no impacto que é de Deus falar, não, eu quero estabelecer um relacionamento com você, e mesmo você não cumprindo a aliança, é eu que me coloco no seu lugar para morrer por você. Isso é algo muito forte. E é algo que realmente causa como pode dizer... Você fica embasbacado com isso, porque você olha que Deus é esse. Como lá em Deuteronômio 4, que Deus é esse que ele é tão próximo das pessoas, que Deus é esse que vem e estabelece relacionamento, que Deus é esse que o povo não cumpre e ele faz um negócio que não existe em nenhuma lei, que é um jeito de chuva, né, de voltar. Que Deus é esse? Esse Deus não existe. Esse Deus não dá para ser descrito. Então, Deus ele se revela para as pessoas, mas a gente não pode saber tudo sobre Deus ao mesmo tempo, porque ele é esse Deus que é indescritível, que ele encontra caminhos de amor para nos encontrar nessa nossa cultura que é tão distante, tão complicado da gente se entender, mas Deus ele é um Deus que ele quer ser visto, ele quer ser encontrado. É interessante, né? Porque é coerente com a descrição bíblica de como o mundo e o ser humano é criado, porque os deuses nessas outras culturas estão preocupados com os assuntos de deuses. Se preocupar com o ser humano não tem nada a ver com o ser humano. Mas o Deus bíblico, a gente viu lá em Gênesis, ele cria o ser humano, a sua imagem e semelhança, ele se envolve nessa criação, ele estabelece uma relação com essa criatura desde o início. Ele põe algo de pessoal dele nessa criação desde o início. Então, esse relacionamento
de Deus com o homem é coerente já com o que acontece lá em Gênesis, né? E a gente vê, eu não sei se é exatamente o que o Edson ia falar, mas quando a gente vê o elemento das bênçãos e maldições, a gente tem, por exemplo, lá em Levítico 26, quando ele vai falar das maldições, né? E quando a gente fala de maldições na Bíblia, sempre vai ter um peso, assim. Quer dizer que se eu não me relacionar com Deus, eu estou amaldiçoado, né? É bom a gente já partir do pressuposto aqui que a gente está falando, né, de uma maneira específica de Deus se expressar e tal em relação ao povo de Israel naquele contexto, né? Porque a gente viu que outras alianças, embora a essência da aliança seja a mesma, existem elementos peculiares de cada uma dessas vezes que a aliança aparece, né? E quando ele fala lá em Levítico 26, ele vai falar das maldições. As maldições sempre vai ter um caráter assim. Olha, eu vou fazer com que como você planta e depois quando você vai colher a parte da semeadura não aconteça, né? Que o fruto não floresça. Se eles continuarem não seguindo a minha aliança... Aí eu vou trazer 7 vezes mais. Aí eu vou trazer 7 vezes mais. Se eles continuarem não seguindo, aí eu vou trazer um povo que eles não conhecem, que vão invadir e tal. E se eles... Então, tem uma progressão nas maldições. Porque o objetivo... As bênçãos vêm em bloco e você não tem progressão, né? Quando você lê lá, e inclusive o ápice da bênção é a presença de Deus que eles já tinham. Exato. Né? E as maldições não, elas vêm com isso que você falou, com essa progressão de tipo... se vocês não fizerem, então eu vou fazer isso. Se ainda assim vocês não fizerem, então eu vou fazer isso. Então tem essa progressão. Porque justamente tem um objetivo que não são as maldições em si. As maldições são para você sair dessa condição... Para arrependimento. Para você voltar. E o que é interessante é que tem uma maldição última. Que é o exílio. Que eu já estou dando spoiler de um assunto que a gente vai entrar, que é o exílio. Que é o que vai acontecer. Olha... Se depois de tudo isso você continuar não seguindo a nossa aliança que a gente estabeleceu, então vai vir um povo que vocês não conhecem, que fala uma língua que vocês não conhecem, que vão pegar vocês, vão tirar daqui da terra que eu dei para vocês e vai levar vocês embora. E vai espalhar vocês. Vai espalhar vocês pela terra. E é interessante que é o desfazer de toda a aliança, o desfazer inclusive das promessas de Abraão, né? Vou te dar uma descendência, vou te dar uma terra e tal. Você vai perder a terra, você vai perder a descendência, vai perder tudo. Tudo aquilo que foi estabelecido dessa relação, vocês vão perder. Mas o que é muito interessante e bonito no texto é que, pronto, é a última das maldições, você foi até as últimas consequências. E aí Deus fala, se mesmo assim esse povo se arrepender e quiser voltar com a aliança, eu não consigo me conter. Eu vou lá e vou buscar eles e vou trazer eles de volta dessa terra. Né? E aí eu acho que esse é o grande processo de inovação, né? Primeiro, em todas essas alianças desse livrão aqui, o cara que desobedece morre. Né? O cara que desobedece morre. Nos 80 tratados, todo mundo que desobedece morre. Você não tem interesse em redimir Não tem. Não, a última das maldições é sempre a morte. Na Bíblia, não. A última das maldições é o exílio. Já começa que não morre. E aí tem esse caráter de arrependimento das maldições em Levítico 26 e depois em Deuteronômio também. É um caráter muito forte. Não, é para você se arrepender e tal. Mas quando você fala em bênção e maldição, é lógico. Tem uma lógica funcionando, que é a lógica que a gente funciona. Que é a lógica da retribuição, da causa e do efeito. Se eu fizer isso, vai ser assim. Se eu fizer aquilo, vai ser assado. Se eu fizer aquilo... Então, as mesmas maldições estão funcionando numa lógica que a gente funciona. Tá? Então, a religião, de uma certa maneira, a religião que a gente compreende, ela funciona na base dessa lógica. Né? Então, se eu obedecer, Deus me dá. Se eu desobedecer, Deus me tira. Não é isso? Todo mundo entende essa lógica. Os amigos de Jó entendem essa lógica. A religião deles funciona dentro dessa lógica, porque também a religião bíblica funciona dentro dessa lógica. Que é a lógica do dar e receber. Se eu for fiel, Deus me dá. Se eu for infiel, Deus me tira. E aí o que eu gosto é que tem um mistério, que em Levítico 26 aparece no finalzinho do texto. Porque diz lá, mas se eles confessarem os pecados e tal, aí eu vou me lembrar da minha aliança e vou trazer eles de volta e tal. Mas no verso 44 diz assim, apesar disso, enquanto eles estiverem na terra, eles estando na terra do inimigo, não os desprezarei, nem os rejeitarei para destruí-los eternamente, quebrando a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Mas por amor deles me lembrarei da minha aliança com Abraão, com a minha aliança com Isaac e tal. Então ele está dizendo assim, veja só, não, vão vir todas as maldições do exílio. Mas se vocês se arrependerem, eu vou trazer vocês de volta, tal. Mas ainda assim, estando vocês na terra dos inimigos de vocês, eu não vou rejeitar, não vou desprezar, pelo contrário, por amor de vocês. Então ele está dizendo o seguinte, existem dois
Finais de processo. Qual é o primeiro final? É o lógico. Se houver arrependimento e confissão, então tem retorno. Mas tem um final ilógico, que é o seguinte: ainda que vocês não se arrependam, ainda que vocês não confessem, ainda que vocês continuem na desobediência, eu vou trazer vocês de volta, que eu amo vocês. É como se você quebrar a aliança, dentro da lógica dos outros tratados, você o invalidou fim. a aliança, Invalidou. acabou. Nessa lógica bíblica, você pode continuar invalidando a aliança para sempre, mas Deus fala, eu não vou quebrar a aliança. Por quê? Porque você tem a pode graça. Quebrar, mas eu não. A graça é o elemento que está fora da aliança, que é o elemento misterioso. E isso vai aparecer em Deuteronômio, no processo lá que você estava falando, né? Deuteronômio 28, 29 e 30, está falando da aliança ali, bênçãos e maldições. Mas aí, lá em Deuteronômio 29, Deus está falando assim, quando essa terra estiver destruída, ou seja, o povo está no exílio. Aí alguém vai perguntar, o que aconteceu aqui? Não, isso daí foi Deus que fez assim, não sei o que lá, tal. Aí vai, opa. Aí ele fala, as coisas misteriosas pertencem a Deus. Esse verso. Então. Mas as reveladas pertencem a nós, a nossos filhos. O que é o revelado? Que se você... O revelado é o óbvio. É causa e efeito. Isso é o revelado. O que não é revelado? O que é o misterioso? É a graça. Porque a graça está fora dessa relação de graça, de causa e efeito. Então, quando você relaciona, e aí você entende que as escrituras sagradas, que a Bíblia, uma boa parte do Antigo Testamento está relacionada com esses tratados político-econômicos, e você faz o paralelo, literatura comparada básica, assim, faz todo sentido. Tem várias semelhanças. Muitas semelhanças, mas tem um processo diferente. São duas inovações. Primeiro, a morte não é o fim é o exílio. E, além disso, há a chance de retorno. A chance de restauração da aliança, que aqui não está prevista a chance de restauração da aliança, mas na Bíblia está. E essa restauração da aliança, ela pode acontecer de duas maneiras. Se você se arrepender, mas ela também pode acontecer ainda que não haja arrependimento. Aí a nossa cabeça explode, porque arrependimento a gente entende, que é lógico também. Se eu mudar os meus caminhos, Deus muda os caminhos dele. Aí Deus fala assim, ainda que você não mude os caminhos, ainda assim eu vou atuar com graça e com amor e com liderança. Aí você fica assim, eita, isso daqui eu não entendo. Ou seja, a graça você não entende. Entendeu? A graça você não vai entender. Ela é um mistério. Entendeu? Quer dizer, isso... O que é interessante quando a gente faz essa comparação de elementos do texto bíblico com outras literaturas ali de culturas em volta é que o óbvio vai ter semelhanças, né? E essas semelhanças vão aparecer e muitas vezes coisas que a gente não entende no texto, a gente vê, isso aqui é uma questão cultural, literária e tal, que eu consigo entender quando eu vejo. Mas o que chama a atenção não são as semelhanças, porque elas são óbvias. O texto não caiu do céu, como a gente falou lá no primeiro estudo. Ele foi produzido dentro de um contexto histórico-cultural. Mas o que realmente chama a atenção não são as semelhanças, são as diferenças, porque é o que o texto bíblico vai trazer de pensamento próprio, de pensamento que não é só uma referência que ele está pegando dos povos em volta, ele está trazendo uma inovação, um jeito de pensar diferente, né? Então, isso é interessante, a gente olhar a Bíblia para ver o que ela tem de semelhante com a literatura em volta, mas principalmente o que ela tem de diferente, de inovador, que quebra essa relação, né? Eu acho que uma coisa importante de lembrar é a gente ver também a questão da manutenção que o texto traz. Porque aqui, o povo não faz nada para herdar a terra, para ganhar a terra. Na verdade, Deus, ele dá a terra para o povo. Ele fala, daqui 400 anos vocês vão vir para cá e realmente o povo ganha. Só que, do mesmo jeito que Deus ele tirou os povos de lá, porque é isso que ele fala para Abraão, né? Não se encheu ainda a taça da minha ira. A medida da iniquidade. A medida da iniquidade, né? Ele fala assim, olha, eu não vou trazer vocês para cá, não vou tirar vocês da escravidão para vocês virem aqui e escravizarem todo mundo. E daí, o povo de Canaã aqui fez muitas coisas ruins. E chega um momento que Israel estava sendo tão ruim quanto o pessoal de Canaã. Eles têm que ir para o exílio, porque as minhas promessas eu vou cumprir. Independente, se vocês estiverem aqui, estiverem fazendo mais mal do que o povo que morava aqui, eu vou tirar vocês daqui. Então o povo vai para o exílio, e lá no exílio, ele, de uma maneira misteriosa, ele também vai cumprir a promessa de Deus. Ele vai espalhar, vai abençoar os outros povos. Porque ele falou assim, olha, na bênção ou na maldição. Eu digo para vocês escolherem a bênção. Cumpram o chamado de Deus para vocês aqui na bênção, vivendo bem. Porque o povo vai passar por aqui e vai dizer, nossa, olha só que povo abençoado por Deus.
nossa, que maravilha, né, e tal. Ah, então é porque Deus ele ama esse povo e tal. Daí, de repente, eles passam ali e vê tudo destruído. Nossa, mas o que aconteceu aqui? Não, é porque o povo não cumpriu com a aliança, então por isso que eles estão no exílio, por isso que isso aqui está tudo destruído. Então, é na bênção e na maldição. Israel ele vai cumprir na bênção ou na maldição, mas Deus ele não vai deixar de cumprir suas promessas. Então, eu não faço nada para manipular Deus, porque Deus eu não consigo manipular. Ele me dá aquilo de graça. Só que, de repente, eu começo a ver que parou de chover. Nossa, que estranho, né? Nessa época chovia, agora não chove mais. Interessante, né? De repente, eu começo a não produzir. Nossa, mas produzia tanto, mas agora não está produzindo. De repente, eu começo a ter guerra. De repente, eu começo a perder as guerras. De repente, o negócio vai ficando cada vez mais ruim. Em cada vez é o chamado de Deus. Olha, volta, você está descumprindo a aliança. Então, não é algo que eu faço e agora Deus ele vai me retribuir de igual maneira. Porque Deus ele é sempre muito generoso com o povo. Mas cada vez que a vida começa a piorar, é um lembrete. Quando a seca vem, é um lembrete. Quando a guerra vem, eu perco, é um lembrete. É um lembrete de que Deus estava comigo ali antes e eu não estou cumprindo e eu preciso voltar. Mas, independente de eu escolher bênção ou maldição, Deus ele vai cumprir. Então, bênçãos e maldições não é um jeito de eu manipular Deus, mas é um jeito de eu me lembrar e manter a minha relação com Ele. Eu diria até que... acho que está até um pouco discordando. Eu diria que essa é a maneira que Deus encontrou para se comunicar, porque as pessoas entendiam isso. As pessoas entendem essa lógica, a gente entende essa lógica. Mas a gente vê diversas vezes ao longo da Bíblia que Deus não se encaixa nessa lógica. Ele entendeu? fala, da 10ª geração não vai entrar no meu arraial. Daí Ruth entra antes. Entendeu? Então você vê assim, cara, ele se comunica em bênçãos e maldições porque é uma maneira que o povo entendia. Mas você vai olhar ao longo da Bíblia que não é assim que funciona. Então você vai olhar, eu diria que a Bíblia é o livro das exceções, né? Porque tem mais exceção do que regra. Então você vai ver assim, o povo descumpriu tudo, tal, não sei o que lá, e Deus continua abençoando. Cara, você lê Gênesis 3, né? Então, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então a terra não vai dar, a terra vai dar cardos e abrolhos. A terra não vai dar. Aí você começa Gênesis 4, Caim, lavrador da terra, o que ele leva para apresentar para Deus? Pri Hadamá. Pri Hadamá é o fruto da terra. Mas Gênesis 3 estava dizendo que não teria mais Pri Hadamá. Teria cardos e abrolhos. Cotes e derder. Tal, em hebraico. Aí, mas começa Gênesis 4 dizendo do Pri Hadamá. Ou seja, tá em pecado. Tá em maldição. Não, mas Deus continua abençoando. Então, aí você tem Jó. Aí tem diversos, sabe, as parábolas de Jesus e tal. Então, assim, você tem uma regra. Mas essa regra, ela é construída a partir de um contexto cultural que as pessoas entendiam. Ah, ok. Pô. É um ponto de partida só, né? É um ponto de partida, é causa e efeito. Ah, legal, causa e efeito, entendo. Mas o tempo todo Deus trabalha fora da causa e do efeito. Entendeu? O tempo todo, quero dizer assim, a maior parte das vezes Deus está trabalhando em outra sintonia. E aí Jesus, né, a gente não vamos adiantar muito, mas Jesus vem e trabalha isso, fora da sintonia. Né? Então, assim... Não é que Deus se comunica sempre em bênção e maldição e tal, e tudo que acontece na nossa vida a gente tem que entender a partir da bênção e maldição, porque a gente tem vários exemplos na Bíblia, eu gosto sempre de citar Jó, que estão fora desse lugar. Que a nossa tendência é assim, então tive câncer, então é uma maldição de Deus que porque eu fiz alguma merda na minha... Desculpa, não pode falar palavrão, né? Enfim, eu fiz alguma besteira na minha vida e aí Deus mandou esse câncer para eu voltar para os caminhos de Deus. Mas não é assim que funciona, entendeu? Essa lógica da causa e do efeito, de bênção e maldição, ela aprisiona a bondade na lógica e ela aprisiona a maldade na lógica também. Só que o mundo não faz esse sentido, porque o pecado é injusto. Então, se o pecado fosse justo, essa lógica funcionaria perfeitamente. Todo mundo que sofre porque pecou. Todo mundo que perde uma guerra, perde porque pecou. Mas não é assim que funciona. A lógica é a quebra da lógica. Então, se o pecado fosse justo, por que a gente ia querer solução para o pecado? Só quem faz besteira aqui sofre. Só quem manda mal é que se dá mal. E isso é justiça, então? Isso é justiça, então tá tudo resolvido. Mas é porque as coisas não funcionam nessa lógica para um lado, que elas não vão funcionar nessa lógica para o outro também. Então, assim... Deus se revela dessa maneira porque é a maneira que a gente entende. A nossa lógica que eu dou é essa.
Você trabalhou, você vai receber. Você não trabalhou, você não recebe. Né? Você fez, você plantou o bem, você vai colher o bem. Pô, essa é a lógica que a gente funciona. E aí, quando essa lógica não funciona, qual é a nossa primeira reação? As coisas reveladas pertencem A nossa nós. primeira reação é: As que a isso é gente- injusto, isso é injusto. Eu plantei o tudo pra esse bem. verso que você Eu pôs plantei hoje. um bem, eu plantei o bem. Cara, eu olho pra minha vida em vários momentos e falo, cara, eu plantei o bem pra caramba, mas não sempre colheu o bem. E o mal que eu plantei, eu fiquei esperando vir o mal e muitas vezes não veio. Cara, é injusto, entendeu? Eu acho que a injustiça é que faz a gente almejar a solução da injustiça, entendeu? Então eu vejo assim, Deus se revela em bênçãos e maldições porque essa era uma lógica que o povo entendia, essa é uma lógica que a gente entende até hoje. Por isso que as igrejas estão lotadas. Igreja tá cheia porque essa lógica é batata. Né? Batata é certa. E tem apelo. Então, meu amigo, tem apelo porque tem tudo a ver com a nossa razão e com a nossa emoção. Pô, eu dei meu carro, Deus vai me dar 3. Eu dei apartamento, Deus vai me dar 3. E aí o pastor fala, se você der, Deus dá. E aí você acredita, porque isso é lógico. Se eu for fervoroso, se eu tiver fé, Deus vai agir. E aí quando Deus não age, aí você entra em crise. Se o cara chegar pra roubar meu carro, eu não vou dizer assim, olha, não precisa arrombar. Pega aqui a chave, toma meu casaco também. Eu não vou... É muito mais fácil eu operar pelo merecimento, tipo assim, ó, você Pela fez... lógica Do meritocrática. que oferecer graça. Eu não vou oferecer Então, graça. a religião funciona na lógica meritocrática porque ela faz sentido. Só que a Bíblia o tempo todo está combatendo, contradizendo, fazendo uma outra construção, apesar dela também usar a lógica meritocrática, mas ela está o tempo todo tensionando essa lógica meritocrática. Ela está dizendo, as coisas são assim, é bênção e maldição. Mas, porém, entretanto, todavia, existe uma outra lógica, que é a lógica da graça e tal. Então, a gente vive uma realidade porque ela faz sentido, mas existe uma realidade que é maior do que ela, que é a realidade da graça. Essa é a minha opinião. Desculpa. Muito bem, não, mas eu acho que desse estudo, eu acho que essa é a ideia principal. E aí, a partir daqui, a gente vai ver o que acontece depois dessa ideia de aliança que a gente falou aqui. E aí, como que Deus se relaciona com o povo partindo dessas ideias que a gente colocou aqui, né? Aí, no próximo estudo, a gente vai ver como que vai ser a coisa, hein?